Coerência cardíaca. Como isso pode favorecer a sua saúde? Fortalecer o seu contato consigo mesmo, transformar o seu processo de consciência de morte, de cura. Se você quer entender mais, então continua nesse vídeo, porque é sobre isso que a gente vai falar. Então vamos lá. Quem conhece meu trabalho sabe muito bem que eu primeiro me experiencializo, vivo essa consciência de despertar, de conviver com esse lado espiritual, promover isso dentro de mim para depois reconectar a outras pessoas, trazer isso a esse movimento. E esses últimos momentos, a coerência, né, veio muito trabalhando isso dentro do meu pensar, das minhas caixas das ideias, experienciando o meu sentir e logo depois experienciando isso num todo, que aí é a consciência em ação. Então, vim trazer um pouco do que é essa coerência. Quando a gente fala em coerência, a etimologia da palavra é juntar, é unir, né? Esse tudo. E quando a gente fala isso a nível biológico do nosso corpo, é a coerência de todo o nosso sistema. Tá trabalhando em harmonia, em conexão. Quando a gente fala de movimentos coerentes, a gente tem muito cérebro, coração, eles trabalham de forma totalmente, o sistema totalmente conectado, né? Cada um independente, mas codependente no sistema. Isso é uma coerência. E aí é onde a nossa observação, o nosso ser, né, pode apoiar ou desestabilizar esse sistema, já que nós somos parte dessa coerência. Então, quando a gente age de forma coerente com esse sistema que é automático, e o que é mais interessante, o nosso sistema se cura. Ele sabe muito bem se organizar, se recuperar, se estabilizar. Mas quando a gente começa como um olhar interferir nesse campo, começa a perder a coerência. Porque hoje em dia, 90% das nossas doenças não são determinadas pelos nossos DNAs. Então, por exemplo, se você tem alguma doença predisposta, né, à sua genética, ali como de repente um Alzheimer, câncer, qualquer coisa, ali isso não te condena. Esse cadeado continua fechado, não quer dizer que você vai ter. Isso é ótimo, é libertador, né? Porque vem a epigenética trazendo que esses 90% é seu estilo de vida. E aí que eu te convido. O quanto você está em coerência com a saúde? Porque a gente cobra saúde do SUS, saúde dos convênios, saúde de tudo que é lugar, mas o quanto você coparticipa, o quanto você colabora com esse sistema. Porque depois que seu corpo adoece, a gente não trabalha de forma preventiva. A gente trabalha num processo de tapar os buracos e tentar aliviar a dor. O famoso ganho imediato. A gente ferra o nosso sistema e quer que algo aconteça. Então, eu venho com essa coerência. O que é essa coerência? É a gente entender em primeiro passo a nível todo que o que eu sinto, o que eu penso, né, tudo no meu sistema, eu ajo em ação com aquilo que eu penso, sinto e ajo. Esses três campos, eles têm que estar conectados para que não há desassociação, que é o que mais a gente vive automaticamente. A gente tem programas dentro dessa epigenética desses 90% aí, já programado já há meses antes do seu nascimento. Isso é provado que dentro da barriga, o som que a mãe ouve, as situações que ela vive durante a gestação, vai definir aquela criança. E até os 7 anos, essa criança, ela vive mais ou menos em um estado automático. Tudo aquilo que ela vai absorvendo aqueles 7 anos, vai performando, vai dando download para que ela crie uma programação até a sua vida adulta. Então, esse tipo de coerência da gente compreender, ajudar o nosso sistema a compreender, e até para criar filhos, né, educação, saúde, deveria estar em tudo, né, quando eu digo isso. Então, assim, esses 7 anos de formação do ser humano, do ser vivo, é muito importante para que esses novos downloads sejam o que realmente vai atuar. Tá, mas então, Tati, eu vivo uma vida hoje onde eu tive pais que, sei lá, abusaram em termos de tudo, né? Porque todos nós viemos de uma geração de pós-guerra, de toda essa, enfim, tudo que nós vivemos hoje, que eu não preciso entrar em detalhe. A gente está condenado isso, então esses 90% que a gente viveu até os nossos 7 anos, eu não consigo mais modelar. Não, a neuroplastia vem exatamente dizendo isso.
O cérebro, ele gera novos neurônios, novas sinapses, novos caminhos, uma estrada. Só que para você fazer isso, você precisa exercer em coerência. Essa coerência é exatamente você se conectar com esse corpo. E o mais interessante de tudo isso, para você gerar coerência, saúde e bem-estar ao seu corpo, não requer muito. Exige uma certa disciplina, um certo ritual de você com você mesmo, em momentos mais internos, momentos onde você perceba o que é realmente seu corpo, o que realmente são suas programações, o que realmente são suas emoções e o que é realmente você fora de tudo isso. Se você não criar um espaço vazio e mais conectado com o seu espírito, essa alma que conecta esse caminho espiritual, essa maturidade de compreender que nós não somos esse corpo, nós não somos essa emoção e nós não somos essa mente. Portanto, nós somos um observador que interfere, bem ou mal. Se você comer mal, se você não levar uma vida tranquila, mais interna, mais cuidadosa com esse bioma, com esse ecossistema que nós somos, você vai interferir de forma drástica, isso vai lhe ter um custo alto. Né? Por mais que você perceba que coisas agora te dão ganho a curto prazo, isso é uma má educação. Tudo aquilo que você ganha a curto prazo é realmente sem aprendizado, sem virtudes. Você não desenvolveu alguma característica, alguma habilidade, porque em curto prazo você não consegue exercer. Então, a gente tem que começar a criar situações a longo prazo. Criar dificuldades, de criar formas. E o mais importante de tudo, a gente tem um grande vilão dentro dessa coerência que nos separa, que é o medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Não existe eu, você, eu não tenho. Se você não tem, ainda você não trabalhou isso. Todos nós, desde o nascimento, a primeira dissolução, né? Ali onde a gente se separa da vida, quando a gente reencarna, se você não acredita, nasce, sei lá. Você acaba a primeira desassociação desse todo, né? E aí, a partir disso, você começa a ter medo da sua mente, a sua mente, o seu ser, aquela individualidade, começa a ter medo da não existência. Porque ele se separou e criou uma ideia, um ego, algo que ele se percebe separado de tudo. E ao longo disso, ele tem medo de perder esta separação, essa forma, essa consciência, essa manifestação, essa experiência. Então, você entender que você não é esse corpo, não é essa emoção, não é essa mente, não é essa experiência. Você está colaborando com uma experiência. Te ajuda no processo de dissolução, da morte, de tudo isso. Mas é um processo no qual você vai ter que enfrentar e olhar. Por isso a terapia é muito importante. Porque vão ser geradas situações, questionamentos, tudo mais. A própria ayahuasca, ela trabalha essa desassociação, esse medo da morte. E ali você entende muito o que é se separar, o que é se diluir de uma forma meio bioquímica, para você compreender o que é e que não é, né? E que não é, o que é mais interessante não é. Essa consciência, ela perdura, ela perlonga, que é a coerência. Quando você entra em coerência com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito, essa maturidade, você começa a perceber que esse medo de não existir é algo que não existe. Você existe, né? Indiferente de você pensar ou estar nesse corpo, você começa a viver experiências maravilhosas ao contemplar, a manifestar gratidão, a entender que esses sentimentos, eles perduram. E eles realmente é o que te conectam e que te faz entender o que é o sentir da vida. Então, quando essas coisas materiais que a gente acaba dando tanto valor, atribuição ao que está fora, são tão temporários, desgastantes como tudo. E o controle e o perdurar disso não nos cabe. E aí começa uma luta constante em querer permanecer aquilo que não podemos ter, né? Controlar. Então, quando você começa a desenvolver esse sentido, esse sensorial de se colocar em momentos internos de vibração com aquilo que é seu, é um sentimento, é uma coerência, é uma sensação de coexistir com isso. E que isso é eterno, isso dura, porque não é lhe tirado o senso de gratidão, por mais que ele venha naquele e depois vá, você tem
uma memória sobre aquilo e que isso faz com que você crie uma certa rotina, uma certa determinação para manter essa vibração e essa essência. E aí seu comportamento vai começando a se adaptar àquela sensação que você percebeu e criou, não estar tranquilo. E você vai começando a criar essa marchinha de poder trabalhar e sentir isso a longo prazo, criando, né, um novo comportamento. Então, o que eu quero te trazer com isso? Você, ao longo da vida, você foi criando essas memórias, essas emoções, tudo aquilo que hoje você identifica como você. E carregar esse você da mesma forma num lugar onde tudo está em mudança, transformação e interfere tanto de fora para dentro como você, o seu coração, não é só uma bomba. Seu coração é o primeiro campo, o maior campo de eletromagnéticos que você tem. E ele não é um sistema aparador do cérebro. Na verdade, ele gera consciência junto ao cérebro. Então, ele é o retorno, ele mais manda informação do que recebe. Então, a forma que você percebe, sente e conecta ao mundo, ele vai mandar todas as formas de percepção para criar memórias, sinapses, todas as partes aqui conectadas à sua mente, ao seu cérebro. Portanto, o que você sente é total responsabilidade sua, é coerência sua. Se você não criar sentimentos mais valorosos, nobres, em momentos que não exerçam muita coisa, sempre sua mente vai achar que precisa de mais para poder manter esse estado. Quando você começa a mudar essa coerência, sentindo em pequenos momentos coisas que quase sem nada, você e você começa a criar essa harmonia, essa qualidade de vida, o seu cérebro começa a criar um novo estado de coerência com seu coração. E aí, a partir daí, seu campo começa a recordar, o seu corpo começa a recordar o que é ser coerente. E a partir daí ele repara, ele cura, ele estrutura, ele faz tudo o que ele já veio fazer. Porque ele começou em células, foi englobando, criando organismo criando corpo. E isso é natural, é o que ele sabe fazer, é a natureza dele. E quando você interfere nesse campo, a coerência se perde. Então você precisa criar momentos mais coerentes para que seu organismo relembre que ele se cura. Entende? Então, é isso que eu te convido. E infelizmente ou felizmente, esse processo é muito desafiador para você fazer só. Então, eu trago a ideia da terapia, não é porque eu quero vender, é porque eu quero um mundo melhor. Eu quero ser humanos melhores neste mundo. E de forma autônoma. É difícil o início, mas depois você se torna autônomo. E isso é interessante, mas de uma forma saudável. Às vezes você aprender com quem já fez, com quem já sabe, te dá 1000 anos de luz à frente. Então, essa ideia que eu trago. Nós somos células, né? Nós somos, sempre em grupo as coisas funcionam e mudam comportamento, mudam estrutura, mudam tempo e espaço. Então, se você está passando por momentos desafiadores, ou saúde, ou qualquer coisa, compreenda, o que lhe falta é coerência. E fazer isso sozinho talvez não seja o caminho mais rápido, talvez seja eficiente ou suficiente, mas talvez isso gere um certo desgaste, um tempo a longo prazo, que talvez determine o seu tempo de vida. Quando você começa a fazer isso com pessoas que estão com o mesmo propósito, o mesmo cunho de preocupação e que já fazem esse tipo de caminho, você ganha aceleração, frequência e ritmo dentro de tudo isso. Então fica aí o meu convite para que a gente possa fazer a nossa parte, que é com nós, né? Para que essas peças sejam importantes para a mudança de um ecossistema. Só que não adianta eu querer que a política mude, o sistema mude, tudo mude, quando eu não opero de forma coerente, consciente e autônoma comigo mesmo. Primeiro passo é percebendo que eu preciso sentir. E sentir me arremete a ter muitas dores, como morte, outras coisas que eu tenho medo de perder. Então, quando eu começo a compreender esse estado, esse pertencimento, esse soltar, eu acabo começando a voltar para dentro e me permitir sentir tanto o que é bom, o que é ruim, mas de forma acolhedora, não mais como apego, né? Que vem da biologia do ser humano, o apego. Então, é esse convite que eu te faço.
Venha liberar tudo aquilo que não lhe permite crescer e evoluir e ter essa coerência. Para que você comece a ser um ser humano mais liberto por escolhas. Porque você é livre até o ponto onde você escolhe um caminho. E esse caminho vai ser o que vai determinar o que você realmente é. Então faça isso com coerência e presença naquilo que realmente você quer. E às vezes reconsiderar ou considerar que você precisa de ajuda e nomear esses sentimentos para que você dê o próximo passo seja a peça mais importante da sua decisão. Então fica aí o meu convite. Se realmente faz sentido, pode me chamar, pode me conectar, faça o que realmente o seu coração manda, coerência com os seus pensamentos e com sua ação. Aí fica o meu apelo para que a gente faça um mundo melhor, tá bom? Obrigada e até a próxima. E como sempre, muita consciência e amor neste caminho. Até a próxima.